poder se delega, mas a autoridade se conquista. Das páginas da revista Esfinge para o podcast da Nova Acrópole, o artigo de hoje é Crise de Autoridade. No momento histórico em que vivemos, a falta de autoridade ela tem se tornado um dos grandes problemas. E quando eu me refiro à falta de autoridade, eu quero dizer falta de respeito. Facilmente podemos observar famílias, professores que relatam cada vez uma maior dificuldade de educar os jovens, as crianças, de estabelecer limites para eles. Por outro lado, surge nos jovens um impulso cada vez mais precoce de liberdade, de autonomia. E quando essas divergências de opiniões não são bem acompanhadas, não são bem conduzidas, geram graves problemas de convivência. E o problema aqui é que existem aprendizados na vida do ser humano que nós só vamos conseguir trabalhando em conjunto, aprendendo a lidar com as diferenças, aprendendo a lidar com as múltiplas características dos seres humanos. E ao falar que o poder se delega, mas que a autoridade se conquista, isso significa que existem responsabilidades na sua vida que você não vai poder transferir ou delegar para outras pessoas. Ou seja, a autoridade vem de autor, vem de autoria própria, e ela não pode ser delegada. Você é responsável pelo que você faz da sua vida. E por isso, não faz sentido culpar as pessoas pelas suas próprias escolhas. É claro que pode acontecer sim de termos dificuldades de conseguir conquistar a autoridade em algumas áreas da nossa vida. Pelo menos, dificuldades de conquistar na velocidade em que gostaríamos. Mas o risco que você corre aqui é que, por falta de autoridade, por desespero, motivado por instintos, você venha a atuar pela violência. Querer resolver as coisas de forma bruta, de forma violenta, agressiva. Todo ato de violência, ele é um grito de socorro de uma pessoa que está sofrendo, mas que por orgulho ou por algum outro motivo não conseguiu pedir ajuda de uma forma educada e acabou recorrendo a essa atitude violenta. A violência ela surge sempre quando a inteligência e a razão não estão presentes. É comum, principalmente nos jovens, uma forte necessidade de aventuras. Parece que isso é até uma necessidade do ser humano. Um desejo de ser desafiado, de gerar novas experiências. E assim como em antigas lendas, mitos de grandes aventuras, cheias de provas e desafios, com personagens especiais, carregados de atitudes heróicas, se tomamos contato com essas míticas histórias, mas não construímos oportunidades ou não oferecemos oportunidades para aqueles que somos responsáveis de gerar experiências com essas elevadas ideias de bondade, beleza e justiça, sem isso, a necessidade de viver fortes experiências, ao invés de ser canalizada por virtudes nobres, ela acaba sendo conduzida por instintos mais básicos, por forças brutas. A busca pela bondade e pela justiça, nesse sentido, ela pode ser facilmente transformada na busca pelo prazer e pelo conforto. Existe uma máxima filosófica que diz que conhecer é dominar. E isso é o que significa conquistar a autoridade. Desenvolver a capacidade de falar, de fazer e ensinar sobre algo. Todo ser humano, embora isso se manifeste de maneira muito forte nos jovens, principalmente nos jovens, mas todo ser humano possui necessidades naturais de liderança,
Todo ser humano necessita e, no fundo, deseja ser bem conduzido, pois isso traz muita segurança e, sem dúvida, resolve muito dos nossos problemas. Uma boa condução, ser bem acompanhado. A questão é que, na falta de grandes ideais, de grandes sonhos e de uma boa condução, de uma boa liderança, o ser humano acaba se agarrando em pequenos ideais. E assim, ele também vai se tornando pequeno. Somos do tamanho daquilo que nos atrevemos a sonhar e a fazer. Na falta daquelas figuras míticas de grandes mestres, de sábios, na falta desses personagens especiais para orientar a nossa vida, dessas figuras admiráveis, cheias de uma autoridade natural que transborda, uma autoridade que transborda pelos seus exemplos de vida moral. Na falta dessas presenças especiais na nossa vida, surgem figuras deformadas que se destacam pela ignorância e por opiniões vulgares ou ridículas. Sem liderança, quando as coisas não estão indo bem, uma alternativa comum é a tentativa de impor a violência para substituir, para tentar substituir essa falta de autoridade, que é, na verdade, uma grande demonstração clara de fraqueza e insegurança daquele que executa. Mas se existe laço, se existem laços profundos com as pessoas, nas relações, se existe um respeito e uma admiração, pode surgir também uma obediência que não é compulsória. Uma obediência que sim, ela é natural e consciente. Mas para conseguir isso, para conseguir construir laços profundos, existem alguns segredos. E um deles é que nós precisamos de oferecer o que temos de melhor. E também estar abertos a receber o melhor dos demais. Dessa maneira surge um vínculo e surge um círculo que não é vicioso, surge um círculo virtuoso, onde o melhor em cada um é potencializado. Essa crise de autoridade que vivemos no mundo hoje não passa de uma crise de valores. E para resolvermos isso, temos que começar por nós mesmos e não esperar uma mudança do seu vizinho ou de alguém que está do seu lado, mas buscar uma mudança em você, com uma autoridade natural, fruto de uma moral elevada. Vamos tocar profundamente e de forma verdadeira o coração das pessoas. As reflexões desse podcast foram baseadas no artigo Crise de Autoridade, que você pode ler ele na íntegra no site revistaesfinge.com.br. Se você tem interesse por temas relacionados à filosofia, ciência, arte e educação, nos acompanhe. Eu sou o professor Hinaldo Breguês, voluntário da Nova Acrópole.